pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar aqui esses vídeos nossos aqui sobre relatividade restrita. Esse aqui é o segundo vídeo sobre o experimento de Maxwell-Morley. Aconselho quem não viu o primeiro vídeo que volte e veja o primeiro vídeo, que ele vai ser útil para a continuação desse aqui. Eu estou tentando uma configuração diferente aqui de câmera, então qualquer coisa vocês me desculpem. E se ficar melhor do outro jeito, me dê um aviso aqui. Eu estou tentando uma webcam diferente aqui, beleza? Mas vamos continuar aí. Já aviso para pegar lápis, caneta, papel e borracha, porque nós vamos ter que fazer umas continhas nesse vídeo. Mas vamos lá, o negócio a treta é bacana. Então, mas antes vamos aqui, né, para a nossa pequena revisão, né? A gente já viu sobre equações de Maxwell. As equações de Maxwell elas nos retornam o que a gente chama de ondas transversais para o campo elétrico e para o campo magnético, um campo eletromagnético, e essas ondas são transversais aqui, são transversais à direção de propagação, certo? Então, para uma dada direção de propagação arbitrária, numa direção U, por exemplo, U-chapéu, então tem uma onda se propagando nessa direção de U-chapéu. Com o vetor de onda aqui sendo K vezes U, esse U aqui é a direção de propagação, o campo magnético é dado por 1 sobre C, U vetorial com E, certo? Então, o campo magnético, que faz parte desse campo eletromagnético que me dá radiação eletromagnética, é dado por esse camarada. Aqui está uma imagem pictórica aqui da radiação eletromagnética, aqui, por exemplo, se propagando na direção de Z positivo. Vocês estão vendo que os campos elétricos e magnéticos eles são sempre ortogonais entre si, que é o que está escrito aqui. O campo elétrico é sempre ortogonal, ele é sempre perpendicular ao campo magnético. O campo elétrico é ortogonal à direção de propagação e o campo magnético também ele é ortogonal à direção de propagação. Ele é perpendicular a esses camaradas. Então, a conclusão de Maxwell é que a luz ela é uma onda eletromagnética. Essa é a conclusão que Maxwell nos trouxe. A luz é uma onda eletromagnética. Tá, mas vamos voltar lá na mecânica newtoniana, lá na física 1. Dado uma partícula P qualquer que se move com relação a esses dois referenciais, aqui em cima eu tenho dois referenciais. Aqui em cima aqui, ó, tem o referencial aqui S e o referencial S'. Esse referencial S' ele se move com velocidade constante com relação ao referencial S, é o que a gente chama de referenciais inerciais, tá certo? Então, dado uma partícula P que se move com relação a esses referenciais S e S', essa aqui, ó, é a relação da mecânica newtoniana. Lá nos vídeos de física 1 a gente tem isso, lá nas suas aulas de física 1 vocês já viram isso aqui já, beleza? Então, a gente diz que as leis da mecânica de Newton, as leis da mecânica newtoniana, elas são invariantes sobre o que a gente chama de transformações de Galileu. A gente já falou isso também. Só que as equações de Maxwell, elas não são invariantes sobre transformações de Galileu. Elas não se transformam, elas não ficam da mesma forma quando a gente aplica uma transformação de Galileu nas equações de Maxwell, certo? Ainda, se a gente tenta aplicar essa composição de velocidades aqui em cima para a luz, a gente obtém esse resultado aqui. E esse resultado nunca foi observado, é o que a gente vai ver nesse vídeo, certo? Quer dizer, o que a gente não vai ver nesse vídeo, né? E ainda mais, as equações de Maxwell elas nos retornam ondas eletromagnéticas mesmo no vazio, no vácuo. Só que isso, para a mentalidade da época, era meio inconcebível, lá para o século XIX. A luz ela necessitava de um meio para ela se propagar. Várias hipóteses foram criadas para a luz se propagar nesse meio, por exemplo, entre o Sol e a Terra, e a gente vai analisar a hipótese do éter luminífero nesse vídeo, certo? Então, qual que é a hipótese? A hipótese é o seguinte, a gente tem aqui a Terra, que obviamente fora de escala, né? A Terra aqui orbitando ao redor do Sol. Esse verde aqui seria o vento desse éter, esse éter seria o meio onde a luz se propaga no espaço, tá certo? Então, porque a luz sai do Sol e chega na Terra, a gente vê o Sol daqui, tá certo? Então, a luz está saindo do Sol e está chegando na Terra. E a Terra está se propagando nessa direção aqui, está fazendo esse movimento circular uniforme aqui, aproximadamente para o que a gente vai pensar, tá certo? E mesmo porque a Terra ela tem uma excentricidade muito pequena com relação ao Sol, a excentricidade é o tanto que essa elipse ela é achatadinha ali, tá certo? É muito pouco achatada. Então a gente tem aqui um vento de éter que já foi conversado no outro vídeo, então a gente tem aqui a Terra se locomovendo em volta do Sol, em um período, em uma época do ano a Terra vai estar aqui, e na outra época a Terra vai estar aqui em cima, certo? E com isso ela vai sentir esse vento desse éter, e o que a gente vai tentar mensurar é justamente a diferença da velocidade da luz com relação a essa velocidade da Terra com relação a esse suposto éter. Essa que é o que a gente vai estudar. E para isso a gente vai estudar esse tipo de interferômetro. Peço para que volte no vídeo anterior, eu só vou fazer uma revisãozinha aqui. No vídeo anterior eu dei uma explicada maior sobre com mais detalhes sobre esse interferômetro, peço para vocês darem uma olhada, certo? Mas aqui, né, a gente tem um interferômetro, porque a gente, só que aqui rapidamente, né, a gente tem aqui uma fonte de luz, essa fonte de luz aqui ela passa num semi-espelho, e essa luz ela pode ser transmitida, ela vai bater nesse espelho, voltar no
semiespelho e ser detectada, ou a luz ela pode ser refletida no semiespelho, subir aqui para cima e voltar e ser detectada. Então a gente tem aí uma diferença de caminho. Qualquer tipo de interferômetro ele vai ter como característica principal essa diferença de caminho entre duas partes ali, tá certo? E aqui a gente tem essa diferença de caminho, por exemplo, entre D2 e D1 aqui, beleza? E a gente sabe, a gente já viu no outro vídeo, que se a diferença de caminho óptico entre os dois feixes for igual a lambda, a gente pode pensar que vai haver um deslocamento de uma franja inteira. Eu vou mostrar daqui a pouco um gifzinho para vocês. Como se uma franja escura ela se deslocasse para a posição da franja escura imediatamente vizinha, certo? Agora, se a diferença de caminho óptico, ou seja, se a diferença entre D2 e D1 e D2 for igual a lambda sobre 2, a gente pode pensar que houve deslocamento de uma meia franja, ou seja, a franja que era escura, ela se torna a franja clara seguinte. É isso que vai acontecer. O que está acontecendo aqui é isso. Nesse GIF aqui, ó, a pessoa vai mexer aqui um braço. Esse micrômetro aqui, ele mexe um braço desse interferômetro. Aqui estão as franjas de interferência. Aqui não são franjas, né, são círculos. Mas isso também foi falado no outro vídeo. E aí vocês vão ver que essas franjas elas vão mudando. E a ideia é, se a diferença de caminho óptico for de se mudar de um comprimento de onda, o que era franja escura vai passar para a próxima franja escura. E se for de meio comprimento de onda, o que era franja escura se torna uma franja clara consecutiva, certo? Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que a pessoa está mexendo aqui no micrômetro e as bolinhas estão sumindo, tá certo? É justamente esse deslocamento de franjas que é medido. E note só que esse tipo de interferômetro, ele consegue medir deslocamentos de franja de até 1 sobre 20 franja. 1 sobre 20, certo? 1 dividido por 20 de franja, ele consegue medir. A precisão é muito grande para esse tipo de interferômetro. Isso aqui é um desenho que está no artigo original do Maxwell Morley, que está na descrição do vídeo. Esse aqui é um desenho dos caras. Os caras tomaram um cuidado enorme para fazer esse experimento. Eles colocaram a mesa ótica deles num tablado ali de pedra bem firme para evitar trepidação, para evitar qualquer tipo de fator que vai desalinhar os espelhos. Mexer com coisa ótica é bem complicado. Você tem que trabalhar com alinhamento, você tem que evitar trepidação, você tem que evitar muita coisa. Os caras fizeram isso em 1890 e poucos. Vou deixar o original, é um artigo lindíssimo, belíssimo de se ler. E esse aqui é o desenho que está no artigo original dos camaradas, de 1890 e poucos, certo? E aí eles tinham aqui uma fonte de luz, essa fonte de luz coerente, que era de um certo gás, ela passa aqui no semiespelho, bate aqui e tal, é detectada, é a mesma ideia. Então eles colocaram aqui o experimento aqui numa época do ano e depois, 3 meses depois, mediram de novo, tá certo? Para ver esse deslocamento e é isso que nós vamos medir aqui agora. Então agora pega aí uma caneta, um lápis, um papel, uma borracha e vamos fazer conta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou propor a gente medir qual que seria a diferença na velocidade da luz, supondo a hipótese do éter. Então, aqui nós estamos supondo a hipótese do éter. A gente quer testar se a hipótese do éter é válida ou não. É isso que a gente quer fazer, tá certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai falar assim, ó, tá, se esse aqui é o experimento e a Terra está aqui, ó, esse mais o chapéu é a velocidade da Terra com relação ao éter. Portanto, menos o chapéu é a velocidade do éter com relação à Terra. Um está indo para cá, outro está indo para cá. Tá certo? É esse vento do éter. Então, se a Terra está vindo aqui para a esquerda, em um momento a Terra vai estar aqui, nesse ponto aqui, e em um outro momento a Terra vai estar aqui. Tá certo? Aqui vocês estão vendo que a gente tem claramente aqui um braço que eu vou chamar de horizontal e aqui um braço que eu vou chamar de vertical. O que a gente vai tentar analisar qual que é a diferença de caminho óptico da luz quando ela passa pelo braço horizontal e a luz quando ela passa pelo braço vertical. Porque com isso, sabendo essa diferença de caminho óptico, a gente vai poder propor alguma coisa para as franjas de interferência. Essa é a proposta de qualquer experimento de interferometria. Pensa só comigo, qualquer experimento de interferometria, o que a gente quer medir? A gente quer medir uma certa diferença de caminho óptico e essa diferença de caminho óptico a gente vai medir com alguma mudança nas franjas ou no padrão de interferência. Tá certo? É isso que a gente vai tentar medir. Então, olha só. O experimento estava aqui, a Terra andou para a esquerda, então depois de um tempo ele vai estar aqui, certo? Primeiro, vamos analisar qualitativamente como que os vetores velocidade da luz, supondo a hipótese do éter, então a gente está supondo que a luz ela tem velocidades diferentes nesse tal desse éter e na Terra, tá certo? E a gente vai analisar primeiro só no braço horizontal e depois só no braço vertical. Beleza? Essa que é a proposta nossa aqui. Tem um mosquitinho enchendo meu saco aqui. Então, vamos lá. Então, no braço horizontal. Na ida, quando a luz sai daqui da fonte de luz, então deixa eu voltar aqui tudo de novo. A luz sai da fonte de luz, ela passa aqui pelo semiespelho, então a luz sai daqui,
passa aqui no semiespelho, e no braço horizontal, o que ela vai fazer? Ela vai, aqui eu vou mudar de cor só para indicar, certo? Ela vai sair do semiespelho, bater no M2, depois ela vai voltar do M2, bater no M, e depois ela vai vir aqui, por exemplo, para a detecção. É isso que ela vai fazer, isso que nós vamos analisar, tá certo? É isso. A gente vai analisar o caminho de ida da luz, que é esse que eu coloquei de vermelho, e o caminho de volta da luz. Esse braço aqui rosa e esse braço azul não vai importar, que é o mesmo braço, tanto para o horizontal quanto para o vertical. O que vai mudar é só o D1 e o D2, tá certo? Então vamos lá. E a gente vai supor também que D1 é igual a D2 medido aqui na Terra só por facilidade também, mas isso é só por facilidade para evitar algum tipo de conta a mais. Então vamos ver o caminho de ida da luz, certo? Sempre que eu colocar aqui C', anota aí, ó, C' é a velocidade da luz com relação à Terra. C é a velocidade da luz com relação ao éter. U é a velocidade da Terra, tá certo? Então anota isso aí, ó. U é a velocidade da Terra, C' é a velocidade da luz com relação à Terra e C é a velocidade da luz com relação ao éter. Beleza? Então, ó, eu vou repetir. U é a velocidade da Terra, C' é a velocidade da luz com relação à Terra, C é a velocidade da luz com relação ao éter. Vou repetir. U é a velocidade da Terra. A velocidade da Terra com relação ao quê, né, Léo? É a velocidade da Terra de rotação, de translação ao redor do Sol. Então, U é a velocidade de translação da Terra ao redor do Sol. C' é a velocidade da luz com relação à Terra. C é a velocidade da luz com relação ao éter, nesse caminho de ida, certo? Então, vocês estão vendo aqui que isso aqui é nada mais, nada menos que a composição de velocidades newtoniana. Se eu tenho que a luz está indo até M2 e a Terra está vindo daqui, ó, dessa parte aqui que está um pouquinho apagada, até esse ponto aqui, a Terra está se deslocando para a esquerda e a luz está se deslocando para a direita. Então, a velocidade da luz com relação à Terra vai ser maior, tá certo? É o que a gente aprende lá em Física 1. Beleza? Então, na ida, a gente vai ter esse tipo de diagrama. Na volta, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui que C é a velocidade da luz com relação ao éter, a mesma coisa. C' é a velocidade da luz com relação à Terra e U é a velocidade de translação da Terra. Então, a velocidade C' ela vai ser menor. Por quê? Porque tanto a Terra quanto a luz estão indo na mesma direção. A ideia é a mesma que a gente vê lá em Física 1, quando a gente tem carros ultrapassando um ao outro, a ideia é a mesma. Beleza? Então, no braço horizontal é isso que está acontecendo. Isso aqui é qualitativo, daqui a pouco nós vamos fazer a conta. E no braço vertical? No braço vertical é um pouquinho mais simples para a gente fazer a conta. Por quê? Porque o que está acontecendo é assim, ó, a ida é igual à volta, então vai ser um pouquinho mais simples. O que está acontecendo aqui? Com relação à Terra, a luz está fazendo esse caminho em C'. Eu estou observando lá no experimento, eu estou vendo a luz indo reta e voltando reta, certo? Então, C' aqui, ó, esse C' é a velocidade da luz com relação à Terra. U é a velocidade da Terra, de translação da Terra, que está indo para a esquerda, certo? E C aqui é o quê? C é justamente a velocidade da luz com relação ao éter, beleza? Então, o que eu tenho que analisar são esses três vetores. E lembrando que a composição de velocidades é uma composição vetorial. Eu vou voltar aqui no slide, só para vocês darem uma olhada. É essa formuleta aqui que nós estamos olhando, ó. Esse camarada aqui, ó. É essa formuleta aqui que nós estamos olhando, esse camarada. Certo? É exatamente essa formuleta aqui, uma formuleta vetorial. Beleza? É isso que nós estamos olhando. Então, aqui vocês estão vendo que no braço vertical, o que está acontecendo é isso aqui. Ó. Então, C' é a velocidade da luz com relação à Terra, C é a velocidade da luz com relação ao éter e U é a velocidade de translação da Terra. Beleza? Então, agora nós vamos fazer a conta desses camaradas todos. Então, vamos com calma. Aqui, ó, eu voltei lá no slide e tinha aqui. O que a gente está analisando é justamente essa composição de velocidades. A gente vai assumir aqui que D1 é igual a D2, tá certo? Então, o que vai dar a diferença de caminho óptico é justamente essa velocidade relativa da luz com relação à Terra e com relação ao éter, beleza? Estamos assumindo a hipótese do éter, então a gente quer testar essa hipótese. Então, nós estamos assumindo que sim, existe um éter. Será que vai dar certo? Sim ou não? É isso que a gente vai tentar analisar, certo? No caminho aqui de M, está escrito aqui em cima, ó, de M até M2, a velocidade da luz com relação à Terra é o quê? É C', que é C mais U. A gente já tinha visto isso, que C' é a soma de C com U em módulo, tá certo? Então, C' é C mais U. Então, qual que é o tempo para a luz se deslocar de M, que é esse espelho aqui no centro, até M2? É justamente D, que é essa distância D2, dividido pela velocidade. Então, beleza. Então, anota isso aí no canto aí. Então, esse aqui eu chamei de T1A. A vai ser a parte
1 é a parte horizontal, 2 é a parte vertical, tá certo? Aí essa parte horizontal tem a ida e a volta, e a parte vertical também vai ter a ida e a volta, só que a ida e a volta na parte vertical vai ser igual, beleza? Então, olha só, o tempo para a luz se deslocar de m até m2 é o quê? É a distância dividido pela velocidade, certo? E a velocidade, nesse caso aqui, a velocidade da luz com relação à Terra, nesse caso aqui, é c mais u, beleza? Então, vocês anotaram ali que o tempo para a luz se deslocar de m até m2, ou seja, no caminho de ida do braço horizontal, é isso aqui, ó, é d dividido por c mais u. Então, para quem a velocidade da luz como medida da Terra é esse c' aqui, certo? É sempre o c'. Eu já falei isso antes, é sempre o c'. Nesse caso aqui de ida, a velocidade da luz como medida da Terra é maior. A gente está usando essa hipótese do éter, certo? Beleza, agora vamos analisar a volta de m2 até m. Na volta de m2 até m, a velocidade da luz com relação à Terra é o quê? É esse c' aqui que é menorzinho, que é c menos u, beleza? Então, o tempo para a luz se deslocar de m2 até m é justamente d, que é o braço, certo? Dividido por c menos u. Conclusão é que no braço horizontal, a duração total do trajeto é esse camarada aqui, ó. É o trajeto de ida mais o trajeto de volta. O trajeto de ida, o tempo é d sobre c mais u, o trajeto de volta é d sobre c menos u, certo? De forma que o tempo total no braço horizontal é esse camarada aqui, que a gente pode escrever desse jeito. Vou deixar para vocês testarem aí. No braço horizontal, o tempo total é esse camarada aqui, 2d sobre c, 1 sobre 1 menos o 2 sobre c2. Bacana. Agora, nós vamos analisar o braço vertical. Antes disso, vamos fazer aqui um resuminho, né? Então, o tempo total para a luz percorrer o braço horizontal é esse camarada aqui, ó. É 2d sobre c, 1 dividido por 1 menos o 2 sobre c2. Aqui tem um diagrama aqui, do trajeto de ida e aqui tem o diagrama do trajeto de volta. Beleza? Então, anotem isso aí. Beleza, então a gente já tem aqui o tempo total para o braço horizontal. Vamos fazer agora para o braço vertical. No braço vertical, uma coisa interessante é que a gente só vai precisar de fazer para a ida, porque a volta é a mesma coisa, porque o braço, a luz vai sair de m e vai bater em m1, depois vai sair de m1 e vai chegar em m de novo, tá certo? Então, eles são simétricos. O caminho de ida e de volta para o braço vertical é simétrico. Então, a gente vai assumir aqui que d1 é igual a d2, a gente está analisando também a composição de velocidades newtoniana, a gente está assumindo a hipótese do éter luminífero, certo? No caminho de m até m1, vocês têm que ver o seguinte, que a velocidade da luz com relação à Terra é sempre o c'. Se eu estou aqui na Terra fazendo experimento, a velocidade da luz, para mim, ela está indo reta ali, tá certo? Então, é esse caminho c' aqui, ó. Só que com relação ao éter, a luz sai de m e bate em m1 aqui, ó, porque a Terra se deslocou com relação ao éter desse tanto, com essa velocidade u, tá certo? Então, olha só, c' é a velocidade da luz como medida com relação à Terra, u é a velocidade da Terra com relação ao éter, ou a velocidade de translação da Terra, e c é a velocidade da luz com relação ao éter, tá certo? Então, no tempo, o tempo para a luz se deslocar entre m e m1 vai ser justamente o quê? Essa distância d que ela percorreu aqui, tá certo? Só que dividido por qual velocidade? Por c'. Só que c' é o cateto desse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo, que tem hipotenusa c. Se c' é esse cateto desse triângulo retângulo que tem como hipotenusa c, o valor desse c' é o quê? É raiz de c2 menos o 2, tá certo? Então, o tempo para a luz se deslocar de m até m1 é justamente esse camarada aqui, ó, é a distância d dividido pela velocidade, só que a velocidade c'. É sempre a velocidade c'. E a velocidade c' é o quê? É raiz de c2 menos o 2, tá certo? E na volta para o semiespelho m, o tempo é o mesmo. Por quê? Porque esse trajeto é simétrico. A luz vai fazer assim e depois vai voltar para cá, tá certo? Então, nesse caso, o tempo de volta é o mesmo, que é d sobre raiz de c2 menos o 2, tá certo? Bacana. Então, o tempo total no braço vertical vai ser o quê? Vai ser o tempo de ida mais o tempo de volta. Esses dois camaradas são iguais, então vai ser 2d sobre raiz de c2 menos o 2, que eu posso escrever desse jeito. Então, o tempo total no braço vertical é esse camarada aqui, ó. Anotem esse sujeito aqui, beleza? E aqui está o diagrama do braço vertical, que é esse camarada aqui.
Beleza? Bacana, isso aí está tudo anotado, então vamos seguir. O que a gente quer saber? A gente quer saber a diferença de caminho óptico. Por quê? Porque sabendo a diferença de caminho óptico, a gente pode estimar a diferença de fase. Estimando a diferença de fase, a gente pode relacionar isso à variação das franjas de interferência, tá certo? Se vocês lembrarem lá no experimento de fenda dupla, o que a gente tinha? A gente tinha que a diferença entre uma franja escura e uma franja clara era justamente a fase que a luz chegava num ponto entre a luz que sai da fenda de cima e a luz que sai da fenda de baixo. E essa fase está relacionada à diferença de caminho. E essa diferença de caminho vai ser a diferença de caminho óptico aqui para a gente. Então, a gente quer saber a diferença de caminho óptico. Para isso, o que a gente vai saber? A gente vai encontrar, primeiro, a diferença de tempo entre os dois braços. Então, a diferença de tempo entre os dois braços é isso aqui. Ó. É o tempo horizontal menos o tempo vertical, certo? Que a gente já calculou. O tempo horizontal é esse camarada aqui, onde eu só reescrevi aqui 1 sobre 1 menos o 2 sobre C2, eu reescrevi com esse parêntese aqui, ó. É 1 menos o 2 sobre C2 elevado a menos 1. E 1 sobre raiz de 1 menos o 2 sobre C2 é justamente esse camarada aqui, ó, que vai ser 1 menos o 2 sobre C2 elevado a menos meio. Por que eu estou fazendo isso? Para poder usar essa aproximação aqui. Ó. Vamos fazer essa aproximação. A gente sabe que a velocidade de translação da Terra ela é muito menor que a velocidade da luz. Daqui a pouco eu vou colocar o valor dela, é 30 km por segundo. Mas se a velocidade de translação da Terra é muito menor que a velocidade da luz, então eu posso fazer essa aproximação aqui. Ó. Isso aqui é uma expansão em série de potência simples, certo? Então, 1 menos o 2 sobre C2 elevado a menos 1 é aproximadamente 1 mais o 2 sobre C2. É só descer esse menos 1 multiplicando aqui. E aqui é só descer esse menos meio. Então, 1 menos o 2 sobre C2 elevado a menos meio é aproximadamente 1 mais meio vezes o 2 sobre C2. Então, a gente vai utilizar essas duas aproximações e jogá-las aqui em cima. Então, é isso que nós vamos fazer, certo? Então, a gente, fazendo essa aproximação, a gente pode escrever o tempo no braço horizontal desse jeito aqui, o tempo no braço vertical desse jeito aqui, de forma que a diferença ΔT, que é o tempo no braço horizontal menos o tempo no braço horizontal, é esse, camarada. É du quadrado sobre c ao cubo. Tá certo? Façam essa conta aqui. É até simples, porque se eu pego TH menos TV, esse 1 aqui vai cortar e só vai sobrar esses dois termos aqui. Então, é du ao quadrado sobre c ao cubo. Agora, se a gente pega esse interferômetro e gira ele de 90 graus, o que vai acontecer? O que era braço horizontal vira vertical e o que era braço vertical vira braço horizontal. E isso é a mesma coisa da gente aguardar a Terra fazer um quarto de volta, que são 3 meses, tá certo? Que é o que eu mostrei no desenho lá no início. E a análise segue a mesma, ou seja, a gente vai poupar uma análise teórica aqui, porque o que era braço horizontal virou vertical, o que era vertical virou horizontal, tá certo? Então, a diferença de tempo, quando eu giro esse interferômetro de 90 graus, ela também a diferença de tempo também é du quadrado sobre c ao cubo. Então, se a gente faz esse experimento mantendo o fixo, então vou manter esse experimento fixo em 2 momentos do ano, separados aí de 1/4 de ano, então em 3 meses, a variação total de tempo é o quê? Vai ser 2 vezes esse ΔT, porque é uma quando o braço horizontal estiver no horizontal e a outra quando ele estiver girado. Então, eu vou ter 2 vezes essa diferença ΔT. Isso aqui foi feito para melhorar a precisão do meu experimento. Então, o ΔT total que a gente vai utilizar é 2 vezes ΔT, que é 2 du quadrado por c ao cubo. Então, isso aqui que a gente vai utilizar. Agora, a gente vai querer relacionar essa variação de tempo com variação de fase, tá certo? Então, olha só, se a gente faz esse experimento mantendo fixo, a variação total de tempo é ΔT total, que é 2 du quadrado por c ao cubo. Só que a diferença de tempo, só que olha só, a gente quer analisar a diferença de fase, porque a diferença de fase vai estar relacionado à alteração nas franjas, tá certo? Só que a diferença de fase após uma diferença de tempo ΔT total, entre dois caminhos ópticos, ela pode ser escrita como uma diferença de fase, ela pode ser escrita como ômega ΔT. Tá certo? Isso aqui também lá das aulas de interferometria. Isso aí tem até no canal aí, é só vocês voltarem um pouco. Então, ΔΦ é ômega ΔT. Esse ômega está relacionado à luz, tá certo? Esse ômega está relacionado à frequência da luz, a frequência angular da luz que está sendo incidida nesse interferômetro, tá certo? Então, ΔΦ é ômega ΔT total. Ômega é o quê? Ômega é 2π sobre lambda vezes c. E esse ΔT total foi o que a gente calculou aqui em cima, é 2 du quadrado por c ao cubo. Se a gente faz essa conta, eu tenho que o 2 está aqui, o 2π está aqui, d sobre lambda, u quadrado por c ao cubo, porque esse c vai cortar com esse c aqui. Então, lembrando que
Uma mudança de fase se uma mudança de fase de 2π acontecer, há um deslocamento completo de uma franja. Isso eu falei lá atrás. Se houver uma mudança no caminho óptico de lambda, significa que o que era franja escura passa para a próxima franja escura seguinte. E se houver de lambda sobre 2, o que era franja escura vira a franja clara seguinte, tá certo? Isso aqui, se a gente traduzir isso para a fase, se uma mudança de fase de 2π ocorrer, há um deslocamento completo de uma franja clara pula para o lugar da próxima franja clara. Então, a gente pode escrever essa regrinha de 3 aqui. Ó. Se a diferença de fase está para 2π, o deslocamento de franja está para 1. Então, a cada 2π que eu mudar de diferença de fase, eu vou mudar de uma franja de interferência. Tá certo? Então, essa regrinha de 3 aqui ela é importante. Ela vai me falar que ΔΦ vezes 1 tem que ser igual a ΔN vezes 2π. Tá certo? A gente já estudou isso também lá em interferometria. Então, a gente pode escrever ΔN como sendo igual a ΔΦ por 2π. Então, a gente escreve o ΔΦ que a gente descobriu aqui em cima, dividido por 2π, a gente encontra esse ΔN aqui. Ó. Esse resultado que é importante. Porque esse ΔN aqui está me dizendo o seguinte, que se a gente assume a hipótese do éter luminífero, então estou assumindo a hipótese do éter luminífero, faço esse experimento em dois momentos do ano diferentes, separados de 3 meses, de 1/4 de ano. Utilizando esse experimento, eu espero que esse experimento me retorne um deslocamento de franjas de ΔN, certo? Desse ΔN aqui. Então, agora nós vamos colocar os resultados experimentais, os parâmetros experimentais, quer dizer, e a gente vai ver o que aconteceu, beleza? Então, se a gente fizer esse experimento aqui, de Maxwell-Morley, com uma diferença de tempo entre eles, uma diferença de duração. Um a gente faz agora e o outro a gente faz daqui 3 meses. A gente espera uma variação de franjas desse tanto aqui. Ó. E note só o seguinte, esse tipo de experimento, ele consegue ver uma variação de franja até de 1/20 de franja. Então, se a franja deslocar de 1/20 do tamanho dela, a gente consegue medir. Então, vamos ver aqui o que a gente consegue aqui. Então, o que a gente está esperando é isso aqui. Ó. Estamos esperando esse ΔN aqui, ó, certo? Nos dados do experimento original, de 1800 e bolinha lá, que eu vou deixar para vocês na descrição, o D que eles usaram foi 11 metros. Eles tiveram que fazer um esqueminha com espelhinhos para fazer esse D ficar maior, mas o D utilizado foi de 11 metros. O comprimento de onda da luz deles foi de 5,9 vezes 10 a menos 7 metros. A velocidade de translação da Terra é 30 km por segundo aproximadamente. A velocidade da luz já era conhecida de 3 vezes 10 a 5 km por segundo. Então, se você coloca esses dados aqui nessa formuleta aqui em cima, que foi o que a gente acabou de calcular, a gente esperava um ΔN de 0,37. Então, a gente esperaria que uma franja clara ela deslocasse de 0,37 do tamanho da franja. Então, ela ia deslocar um pouquinho. Ia ser notada essa diferença, porque isso aqui, esse tipo de experimento, ele tem uma precisão de 1/20 de franja. Isso aqui, 0,37, é muito mais do que 1/20, tá certo? Só que esse resultado nunca foi encontrado. Se eu não me engano, no artigo deles, eles falam que, no máximo, eles obtiveram 0,05 de deslocamento de franja. E aqui era esperado 0,37, tá certo? Então, esse resultado nunca foi esperado. E aí os caras colocam uma conclusão que, para mim, é uma das conclusões mais bonitas de artigo de física que eu já li. Eles viram e colocam assim no artigo deles. O resultado da hipótese de um éter estacionário é, então, mostrado incorreto. E, consequentemente, a conclusão necessária é que a hipótese é incorreta. Os caras foram muito ousados, porque, olha só, a mecânica newtoniana ela necessitava de um meio para a luz se locomover. E a luz, de acordo com a teoria de Maxwell, é uma radiação eletromagnética, então é uma onda eletromagnética. Então ela precisaria de um meio para ela se locomover. Os caras testaram essa hipótese do éter estacionário e essa hipótese mostrou incorreta. E aí eles falam, consequentemente, a conclusão necessária é que essa hipótese está incorreta. Então tinha alguma coisa acontecendo de grave ali, porque você tem uma teoria secular, tipo a mecânica newtoniana, que ela tinha várias vitórias aí na ciência, mas só que ela necessitava de um meio para essa luz se locomover, e a teoria de Maxwell, que apesar de recente, ela tinha uns 50 anos por aí, ela também vinha dando tecnologia muito recente nessa época, de 1890, até hoje, né? Mas o eletromagnetismo de Maxwell estava conseguindo várias vitórias também. Mas alguma coisa estava incoerente entre as duas, tá certo? E aí precisou de um camarada num escritório de patentes, um tal de Einstein, para resolver esse imbróglio todo.
não totalmente sozinho, ele baseou em várias coisas, como a ciência a gente constrói dessa forma, mas precisou de uma genialidade, uma coragem muito grande. Espero que tenha dado para entender, desculpa aí qualquer coisa, eu estou testando aí uma câmera diferente, qualquer coisa vocês deixam nos comentários aí, fica mais fácil para editar, mas qualquer coisa vocês deixam no comentário. Espero que tenha dado para entender, a treta aqui agora nossa temos duas teorias com bastante sucesso, a mecânica newtoniana, de um lado, o eletromagnetismo do outro, só que elas são incompatíveis, certo? E a gente acabou de testar uma hipótese que era muito importante para as duas se conciliarem, que era o éter luminífero, e essa hipótese foi mostrada incorreta. E aí, como resolver? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Grande abraço, falou, tchau.